Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live da Gol 3DX. Hein, Gabriela? Isso aí. Vamos de novo, mais uma semana. Mais uma semana. Então, bom, para quem não sabe, a Gol 3DX, esse quadro aqui tem a função de ensinar conteúdo relevante voltado para a engenharia industrial. Né? O nosso foco aí é mostrar as ferramentas digitais que implementam e deixam o profissional com mais habilidades, né? com mais entregas dentro das suas empresas e usando as ferramentas digitais, que é o boom do momento. Exatamente. E hoje a gente tem o que, Gabriela? As ferramentas digitais que auxiliam, né? Exatamente. Na engenharia, que dão todo o suporte, né? E a gente está trazendo bastantes apps também da True Experience que está sendo uma grande ferramenta assim nos engenheiros, né, que está entendendo o mundo dos engenheiros, projetistas, enfim, profissionais que trabalham na área e está conseguindo converter ferramentas excelentes assim, mais excelentes ainda, né? Então a gente tem esse quadro trazendo os principais apps assim que estão fazendo diferença aí na competitividade, né? Em relação a custo, tempo, qualidade, de integração. E uma coisa importante é que, assim, tá mais claro nos últimos tempos que o profissional, para ser mais completo, ele precisa saber as ferramentas digitais. Exatamente. Ele precisa entender como funciona um modelamento em CAD, um PLM, entendeu? Então, assim, para você ter mais visibilidade no mercado, para que as empresas queiram te contratar e queiram, enfim, né, que você esteja no mesmo nível, né? Seja valioso, você precisa investir nisso. Você precisa aprender a fazer, aprender a modelar. Não só fazer engenharia do produto conceitual, mas você tem que meter a mão na massa e fazer lá, e projetar e entregar. Exatamente. Fazer pré-análise, né? O conceito, voltamos ao conceito 7DMA, né? Exatamente. 7% dos profissionais que desenvolvem, modelam e analisam. Então, cada vez mais está sendo mais requisitado esse perfil, esse conhecimento, né? Então, nesse quadro a gente traz ferramentas, né, para auxiliar, tanto para trazer informação para quem ainda não conhece, né, como também trazer ensinamentos, trazer algumas dicas legais aí da ferramenta que a gente usa bastante. Então hoje, semana passada, a gente viu o CATIA V5. A gente está trazendo peças mais de cotidiano, assim, de engenharia, né? Peças mais básicas, mas com o desenvolvimento dentro do software e trazendo a engenharia por trás também. Então hoje a gente vai fazer o modelamento do parafuso no CATIA V6. A gente vai ver todo o modelamento e antes disso a gente vai ver um pouquinho de como é dimensionado o parafuso, como é que a gente faz esse cálculo. Lembrando que parafuso a gente tem um catálogo, né? Tem várias especificações de parafuso, tem lá o M8, M10, M12, 14. Então, como é que a gente dimensiona? Como é que a gente sabe qual é, assim, no projeto, qual é o tipo de parafuso que a gente vai utilizar? Muitas vezes a gente já acha essas informações prontas, né? Já vem lá de base, alguém já fez essas informações. Muitas vezes não, muitas vezes é um projeto novo e você vai ter que dimensionar. Então a gente está trazendo também, até a nível de quem gostaria de saber mais de onde é que vem esse cálculo, né? De onde é que vem essa dimensão. A gente está trazendo também para ficar claro aí na hora que você estiver fazendo um projeto, na hora que você estiver em uma discussão de engenharia, você ter embasamento por trás de tudo que você está falando, né? Então isso também a Gol 3DX traz, não só a parte das ferramentas digitais, mas também a parte da engenharia, a parte conceitual, que dá o suporte a tudo isso, né? Então vamos lá. Antes da gente começar o nosso modelamento, né, vamos entender qual o parafuso que a gente vai fazer, quais são as dimensões, o porquê que a gente vai fazer. A gente trouxe aqui um pouquinho também de cálculo de física, matemática, enfim, mas é o que embasa tudo, assim. A gente não vai entrar muito na parte de cálculo, né, até porque para não ficar abrindo calculadora e cálculo e tal, mas a gente vai falar basicamente como é feito. Então, eu trouxe aqui esse exemplo, é um exemplo bem simples, né? Que está aqui no meu centro, onde eu estou passando o meu mouse. É um exemplo bem simples. O que é que está acontecendo aqui? Qual é o sistema, né? Explicando o sistema, o que é que está acontecendo. A gente tem essa chapa aqui, que está sofrendo, né, tem uma carga aqui sendo aplicada, né? De 2 toneladas, certo? E essa chapa está fixa. Aí, vamos lá. Tá, desculpa, Gabriela. Nada, vamos lá. E essa chapa, ela tá fixa, né? Aqui em 2 outras chapas que está fixa por 2 parafusos, né? A junta lá parafusada, né? Então tem 2 parafusos aqui, 2 parafusos aqui. Então isso tudo, e tem um cabo aqui ligando essa chapa e tem 2 toneladas sendo aplicadas aqui, certo?
A primeira coisa, aí a gente quer saber se esses 2 parafusos, qual é o dimensionamento desses 2 parafusos que a gente vai precisar para assegurar que isso não vá falhar, não vá cisalhar, né? Porque como a gente está aplicando uma força aqui, né? Esse parafuso tem que sustentar. A gente já viu simulações dessas aqui na Gol 3DX, dentro do 3D Experience, né? De tensão. Mas agora a gente vai aprender o dimensionamento do parafuso. E posteriormente a gente vai ver a simulação em cima do parafuso. Porque a gente viu a simulação em cima da chapa. Então agora o dimensionamento da chapa, né? Espessura da chapa, largura da chapa, altura da chapa. Então agora a gente vai ver o dimensionamento do parafuso, né? Então são olhares diferentes. Mas que são bem analisados. Então, como é que a gente se deparou com essa situação aqui, né? Tem 2 parafusos aqui, 2 parafusos aqui e sendo aplicado uma carga de 2 toneladas. E isso não pode romper, isso não pode cisalhar. E aí, como é que a gente faz? O que é que a gente pensa primeiramente? A gente sabe, né? Lá atrás do cálculo, que tensão é igual a força sobre área. E qual é essa tensão, Gabriela? Bom, geralmente os parafusos, ele tem um aço, né? Um 1020, por exemplo. E quando ele tem esse aço, ele tem dizendo lá, se a gente pegar a timesheet, se a gente pegar, né, as folhas lá de especificação, o aço ele tem uma tensão admissível, né? Então, o 1020, se eu não me engano, é 330 megapascal. Então, tem uma tensão. E a unidade de tensão é o MPa, né? Megapascal, que nada mais é do que Newton por milímetro quadrado. Então, a gente tem essa dimensão lá no aço. E a gente também tem, alguns parafusos, vem marcado na cabeça do parafuso, a tensão também. Tanto a tensão, o limite de escoamento, como também a tensão que é a de tração aqui, né? Que é a de ruptura. Exatamente. E essa estrutura, ela muda a partir do momento que, bom, a estrutura cristalina do aço, né? Cada material tem uma. Isso. E conforme essa modificação da estrutura cristalina, a liga, né? A liga, exatamente, é mudando o fator de força. A gente tem aqui a curva de tensão e deformação, né? E onde está essa reta aqui, a gente tem a parte elástica. E aqui a gente tem a parte plástica. Na parte elástica, que é o limite de escoamento, que estaria mais ou menos aqui. E aqui na parte plástica a gente tem a tensão e tração, que é a ruptura, né? Que é quando o material vai cisalhar. Então o material tá sofrendo o esforço até chegar em um ponto que ele não resiste mais e ele falha, ele rompe, né? Então o aço, a gente tem essa curva que a gente demonstra essa tensão. Então são as tensões admissíveis. Então a gente pegaria uma tensão que estaria mais ou menos aqui, né? Que é a tensão admissível por aço. Como o Anderson falou, cada aço tem seu tipo de liga e cada liga vai ter uma propriedade mecânica diferente. Então é importante você ter esse conhecimento, se não de resistência dos materiais, ciência dos materiais, né? Isso vai ter uma informação em uma timesheet, vai estar lá no projeto, as propriedades mecânicas da liga que você está trabalhando. Então, sabendo disso, a gente pode adotar a própria tensão admissível, né, do material, ou a gente pode colocar um fator de segurança. Eu quero colocar um fator de segurança de 2 no meu projeto. Então, como é que a gente trabalharia com isso? Esse fator entraria dividido pela tensão, né? E aí a gente teria a tensão admissível, que seria a tensão do material, né, dividido pelo fator de segurança. Então, a gente estaria aí trabalhando com uma tensão aceitável. Seria esse cara aqui, essa tensão aqui. Ou se já tiver informação do parafuso, né, a gente vai usar também a do limite de escoamento, certo? Então é só conferir lá na planilha. Gabriela, e qual seria a força? Beleza, vamos para a força agora. A força também tá bem moleza. A gente sabe que vai estar sofrendo aqui, né, 2 toneladas. Então tá sendo aplicada uma massa aí de 2 toneladas, né? A gente sabe que a aceleração vai ser a da própria gravidade. A gente poderia botar aqui 9,8 e tal, mas aí para aproximar a gente vai dizer que 1 Newton vai ser igual a 10 quilos, para a gente trabalhar aproximado. Como a gente está com 2 toneladas, dividindo aqui exatamente no meio, a gente vai considerar 1 tonelada para esse lado e 1 tonelada para o outro lado, certo? Então, considerando essa 1 tonelada para o outro lado e multiplicando aqui por 10, né? A gente vai ter 10.000 newtons, certo? Então, dividindo por 2, por que por 2? Porque são 2 parafusos. Então, a gente vai ter 10.000 newtons desse lado, 10.000 lados desse lado, divididos por 2, porque são 2 parafusos, vamos ter 5.000 newtons. Então, essa força vai entrar aqui.
E por último, a área, que é o que importa pra gente, que é quando a gente vai descobrir o diâmetro do parafuso, que é o principal, assim, pra gente. Então, a gente tem a área que, para um parafuso, né, a gente vai usar, que é um círculo, né? A gente vai usar a área de πr ao quadrado, né? Esse R, eu coloquei Rzinho, porque é justamente desse DR aqui, certo? DR não é de DR não, né? DR. Então, a gente tem aqui esse diâmetro, né? Que a gente é conhecido lá como M10, M8, M12, M14. E a gente tem esse DR aqui, que é o diâmetro menor lá. A gente vai ver mais à frente a diferença de um para o outro. Quando a gente estiver modelando no CATIA, eu vou voltar a mencionar esse DR e esse diâmetro aqui. Então, a gente tem o π é 3,14, né? A gente vai achar a área aqui invertendo, né? A gente vai subir a área multiplicando a tensão dividindo, vai dividir a força pela tensão que a gente já sabe lá pelo material. Digamos que a do aço 1020 é 300, a gente vai dividir 300 por 2, vai ficar com 150. MPa, que é Newton milímetro quadrado. A gente está trabalhando com a força em Newton. Beleza, a gente vai achar essa área aqui em milímetro, que é o que a gente quer, certo? Então, a área a gente vai achar aqui nessa fórmula. O π a gente sabe que é 3,14 e aí a gente vai achar justamente esse R aqui. Eu fiz essa conta e dá aproximadamente 6,5. Então, para essa... Você pode fazer também essa conta, né? Só utilizar esses dados que estão aqui, você vai achar o mesmo valor que eu. Aproximadamente 6,5. Então, a gente vai pegar... E aqui a gente tem uma fórmula que eu trouxe, né? Que é justamente essa diferença do M, né? Que vai ser quando a gente pega um M10, por exemplo, o diâmetro de 10 aqui. Aqui seria o 6,5. Aqui é um fator, né? De multiplicação aqui dentro da fórmula, que é 1,23, que é uma fórmula, vezes o passo, ou pitch, né, que é chamado também, que é o passo, né, da rosca. Então, também isso é tabelado. Então, para a gente ver essa tabelinha aqui, vamos avançar, a gente já entendeu mais ou menos da onde é que a gente tira essa dimensão, né, quando a gente começar. Eu voltei para a faculdade agora, me deu um flashback aqui agora. Bem rapidinho, assim, mas um overview, né? Beleza. É mais um overview para a gente se situar como a gente começa a dimensionar um parafuso. E aí a gente vê, geralmente, assim, quando a gente entra, né, pra escolher um parafuso, enfim, né, em uma loja, enfim. A gente vê, geralmente, parafuso sextavado, M8, vezes aqui um sinal de vezes, né, um X, 1,25. Ah, o que é isso? Parafuso sextavado é porque a cabeça dele vai ter 6 lados, né, a gente vai ver também como a gente faz isso no CATIA, né? Tem uma ferramenta própria para isso lá no Sketch. Então, a cabeça dele tem 6 lados, né? Que é justamente utilizado no torque com a chave. Ou então, às vezes, quando é chave Allen, que tem aquela também o sextavado, mas é interno. Um furo interno. Então, é a chave Allen que é usado. Ou então, a chave de boca, né? Que é utilizado no torque. Então, isso daqui é pensado também na parte usual, digamos assim, né? Aí a gente tem esse M na frente do 8. O que significa esse M? Esse M significa que a gente está no sistema, na métrica, né? No sistema métrico, ou seja, a gente está utilizando milímetros. Então, esse diâmetro, que é o que vem após, que é o número vai ser o diâmetro. Ele está em milímetro. Se ele tivesse em polegada, a gente ia estar utilizando aqui o W, certo? Então, como a gente está aqui no Brasil, no SI, então a gente está usando aqui o métrico em milímetro. Por isso que a gente costuma ver muito M8, M10, M12. E o número que vem após justamente o diâmetro, certo? E esse que vem por fim é o passo. É o passo da rosca, o pitch, né? Como a gente vê também muito em inglês, né? A gente usa muito em inglês. No software, principalmente, geralmente vem o pitch. Lá, quando a gente estiver fazendo, a gente vai ver esse cara aqui. Então, isso tudo é tabelado. Então, hoje a gente vai fazer esse carinha aqui. Um M8 por um 1,25. Ah, Gabriela, e aí? Como é que a gente vai? Eu tirei aqui, extraí aqui uma informação. Isso é de um catálogo. Não foi a gente que fez isso. Isso é extraído de um catálogo, certo? E está disponível a qualquer pessoa que também quiser procurar informações, catálogos de rosca, a gente vai encontrar. E a gente tem aqui, ó, perceba, tem um M6, tem um M8, um M10... E aí, como ver essa tabela, né? A gente tem aqui em cima um desenho em 2D, certo? Do parafuso. Então, perceba, aqui a gente tem
a rosca e o passo, né? Ou seja, um M8 com passo de 1,25, que é o que a gente quer. A gente tem aqui o S, que é a chave, que é justamente de um lado ao outro aqui, que a gente tem. No caso do nosso M8 é o 13. Perceba o sextavado, né? Os 6 lados. A gente tem essa altura, né? Que é a altura da cabeça do parafuso, né? A gente tem o comprimento da rosca. Então, esse comprimento da rosca, essa rosca, ela não é até o fim. Ela é apenas em uma parte do parafuso, né? Uma parte do parafuso entra sem rosca e ele pega a rosca daqui no final, né? Então, esse B aqui, ele dá opções, né? Quando o tamanho L for menor ou igual a 25, é 1. Quando for maior do que 125 a 200 é outro. Nesse caso aqui não existe parafuso nessa categoria, né? Em outras existe, mas nessa aqui não existe. Então, a gente vai trabalhar aqui menor ou igual a 125. A gente vai trabalhar com B aqui de 22 milímetros, certo? Lembrando que a tabela está toda em milímetros, como a gente está calculando. Aconselho a trabalhar sempre com milímetros, né? É mais usual. Só quando for para os Estados Unidos, aí for trabalhar nos Estados Unidos, trabalha... polegada, enfim. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante também, né? A gente está trabalhando com rosca métrica. A gente vem aqui em cima com a rosca interna, que geralmente a gente vê em porca, ou seja, a gente tem o body, né? E por dentro a gente passa retirando material, certo? E a gente tem a rosca externa, que a gente usa geralmente em parafuso, que a gente tem um body e por fora a gente vai retirando o material. Então aqui a gente tem esse perfil, nada mais é do que o sketch que a gente vai fazer, né? Com base nos diâmetros, ou os diâmetros que eu falei. A gente tem um diâmetro menor, que é esse D1 aqui, e a gente tem o diâmetro maior, que é D. Esse diâmetro maior vai ser justamente o M8, ou seja, vai ser os 8. Esse menor aqui é o que a gente vai calcular, né? Que a gente viu lá que é 6,5. E aí a gente vai ter o passo. E aí a gente tem algumas formas de calcular também essas dimensões aqui, ó, o RE e o RRI. Eu não vou me preocupar agora com esse tipo de dimensão, porque a gente teria que entrar em um cálculo mais a fundo. Então, para não virar física, né? Eu vou avançar só a nível de parafuso, né? Mas, então, aqui nada mais é do que o sketch que a gente vai usar para fazer a remoção de material em torno do body, né? Então, exatamente daqui que vem esse carinha. Então, já dá até para ver a forma de como vai ficar aqui em 2D. Então, vamos lá. Vamos agora pro... A gente já tem essas informações, eu vou voltar aqui porque a gente vai utilizar essa tabela para a gente fazer nosso dimensionamento. E agora a gente vai desenhar o nosso parafuso com base no nosso cálculo. A gente vai desenhar o nosso parafuso para que vai servir para o nosso projeto. E aí vale, tanto faz, modelamento em CATIA V6, que é o caso que é a live de hoje, ou V5 também dá a mesma coisa. Exatamente. Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui o plano XY. E vou abrir o meu sketch, certo? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a cabeça do parafuso, que a gente já viu lá, que é sextavado. Cadê você aqui? Que é um polígono de 6 lados, certo? Então, eu vou vir aqui. Deixa ele na horizontal, bonitinho. Ele já me deu aqui, né? A gente já tem essa ferramenta, não precisa fazer manual, né? O CAD já tem. E ele me diz que desse lado a esse lado eu tenho... Vamos lá ver de novo. Aqui, ó. É o meu S que eu quero cotar agora, né? Então, o meu S é de 13, certo? Lembrando, tá tudo em milímetros. Ele já até ficou verdinho, porque eu peguei no centro. Então... ele já está construindo, né? Opa. Legal que o V6, ele é dinâmico, cara. Você clica ele já... Ele já ajusta a cota, mas tudo bem, a gente já dá um jeito. Então, ele já está construindo porque eu peguei no centro, né? Ele traz esses círculos de referência, o polígono, né? Que são tanto os lados... coincidente interno como os vértices, né, externo. Então, ele já está cotado aqui, já está construindo, eu posso sair. Então, a partir desse cara, eu quero saber a altura em H. Então, a gente está trabalhando com M8.
Então, o meu H é de... 5,45, certo? Então, a gente vai vir aqui. Vou dar um pad. É quebrado por conta da conta que eles fazem, né? Eles fazem conta de torque, de força, exatamente. Enfim. Essa geometria já está aprovada, né? Já está aprovada, pelos órgãos regulamentadores, então... Por isso tem prateleira aí. Exato. Por isso que tem os catálogos de prateleira, os parafusos de prateleira, que você pode selecionar. Então, ok. Eu já fiz aqui meu pad, certo? Então, agora, a gente vai fazer justamente esse corpo do parafuso aqui, que é o meu L. Ele está me dizendo que se eu tiver um L, né? Menor ou igual a 125, eu vou estar dentro desse cara aqui. Eu vou usar um B de 22 milímetros, certo? Então, eu vou fazer um L menor do que 125 mesmo. Eu não quero um parafuso grande. Eu quero um parafuso de 50 milímetros. Então, eu posso vir aqui no próprio sketch que a gente já estava. Lembrando que a gente vai fazer um M8. Então, eu vou fazer minha dimensão aqui de 8 milímetros. Meu diâmetro de 8, certo? Vou sair e vou dar o meu pad. Ele tá vindo nessa direção, mas eu não quero. Para eu controlar melhor, eu vou colocar na direção contrária, porque aqui eu tô saindo do 0 e vou colocar de 50. Pronto, esse é o corpo do meu parafuso, certo? A gente sabe também que para alívio, né, pra gente não ter essas quinas aqui em cima, que não é interessante, porque são regiões que vão ser manuseadas, né? E também são regiões que podem ficar expostas. Então, para não correr risco de acidente, enfim, a gente sabe que a gente tem um alívio nessas quinas aqui. Então, é exatamente o que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer um alívio, que é de um ângulo que, em média, não vem dizendo aqui na especificação, mas a gente consegue até ver nesse rebatimento que ele tem esse alívio aqui, que em média de 30 graus. Então, a gente vai fazer esse alívio. Eu vou pegar um plano perpendicular a ele, certo? Pode ser esse ou pode ser aquele. Então, eu vou pegar meu sketch aqui, pegar meu plano perpendicular. Vou trazer esse cara aqui. Do meu 2D. Vou deixar ele como construção, porque eu não quero que ele apareça no meu 3D, certo? Vou pegar a minha ferramenta de profile e vou botar aqui. Midpoint. Não vou pegar aqui. Opa, ele tá tirado do meu construtor. Vou pegar aqui. Pegar aqui. Pegar aqui. Ele tá muito para dentro, então vou voltar aqui. Vou colocar esse cara, vou trazer esse cara também como referência. Certo? Vou puxar esse meu cara para cá. Beleza. Eu vou dizer que tem 30 graus aqui, que eu quero que ele corte em 30 graus. Vou dizer também que ele tem aqui de altura. E vou dizer que ele tá a uma distância aqui. Eu acho que eu já peguei essa distância. Só pra... de 6. Então, vou dizer que ele tá essa distância aqui de 6. Para ele cortar perfeitinho, como a gente quer. Então, vou sair do sketch. Meu sketch ficou verdinho aqui, eu posso sair. Se ele cortar demais, é só a gente vir aqui e ajustar no nosso sketch, certo? E aí a gente vai usar o Groove, que é uma ferramenta de remoção de material em torno de um eixo, certo? E eu quero fazer exatamente isso, remover material em torno de um eixo. Então, mesmo sendo um polígono, a gente consegue utilizar essa ferramenta, certo? Então, eu vou pegar o Groove, vou pegar meu perfil e vou pegar esse eixo como referência, certo? Que eu quero que ele tire em torno desse eixo. Perceba que mesmo sendo um polígono, ele vai tirar em torno de um eixo, né? Que é exatamente o que eu quero. Esse acabamento
na cabeça do parafuso, justamente para aliviar aquelas quinas que a gente tinha, certo? Então, a ferramenta Groove, se a gente voltar lá no nosso 2D, a gente vê que tem esse acabamento, certo? Ok. Aqui a gente já está quase finalizando. E aí, eu vou utilizar agora... A gente não costuma utilizar fillet nem chanfro no meio da árvore. A gente deixa, são operações de acabamento. E a gente costuma deixar isso para o final, né? Para o acabamento. Mas nesse caso aqui, eu vou utilizar... Eu poderia até passar o fillet depois, como eu não vou subir minha rosca. Por quê? Porque essas ferramentas vão auxiliar na entrada da passagem da rosca, né? E na saída, no caso, se ela fosse até o final do curso, né? Mas eu vou colocar então ela aqui agora. Vou colocar um chanfro aqui de 1 mesmo, certo? E vou colocar um fillet aqui. A gente sabe também que aqui no... Vou fazer de uma forma diferente. A gente sabe que no CATIA V6 a gente tem a opção de passar o fillet. Ele não me deu aqui. Mas a gente tem a opção de passar o fillet só clicando nas faces, certo? Então, aqui eu vou passar um fillet de 1 e um chanfro aqui de 1 para auxiliar nessa entrada da minha rosca. Certo? Agora eu vou pegar esse plano perpendicular também à minha superfície XY, né, que foi para onde eu criei meu pad. Então, perpendicular a XY, eu vou pegar esse plano para eu traçar o meu ponto de início da rosca, né? Que é justamente esse comprimento aqui, de B, de 22 milímetros. Então, eu abri o sketch nesse plano. Vou trazer essa edge aqui. Por quê? O nosso comprimento, ele pega o comprimento B, ele pega do início, né? Do parafuso aqui. O screw, né? Também a gente utiliza muito até aqui. Então, vamos lá. Vou pegar esse cara, vou traçar uma edge aqui. Poderia traçar diretamente no 3D isso. Mas para ficar mais visível, até para quem está iniciando, eu vou traçar... No ambiente sketch mesmo. No ambiente sketch mesmo. Então, eu vou cotar. Eu sei que meu diâmetro tem 8, por isso que eu peguei esse midpoint aqui. Então, eu vou dizer que é 4, que é justamente a metade, né? Que eu quero que ela fique bem rente aqui ao meu body, certo? Então, ele tem 4 e vou dizer que a altura dele é justamente os meus 22. E aí, por que você está deixando a linha de construção? Porque isso é apenas referência, tá? Isso daqui não é uma edge que eu estou construindo para fazer nada. É apenas uma referência para eu posicionar o meu ponto. Que é esse cara aqui. Então, eu quero meu ponto exatamente aqui, a 22 milímetros e tangente à superfície. Se eu quiser mudar esse tamanho, essa altura, né? Esse ponto vai servir para eu traçar minha hélice, que é justamente o caminho em que a rosca vai percorrer para retirar material. Se eu quiser mudar esse ponto, né? Aí é só eu vir aqui no meu sketch e alterar ele, tá? Mas ele tá com referência. Aqui essa edge tá com referência. Se eu mudar meu diâmetro, isso daqui vai mudar também. Então é importante deixar referência nesse caso. Eu vou sair, perceba que a única pessoa que ficou visível, a única entidade, né? Pessoa é ótimo. A única entidade que ficou visível foi o ponto, que é exatamente o que eu queria, porque ele vai me auxiliar a traçar a hélice. Como é que eu traço essa hélice agora? Essa hélice, existe um comando no CATIA para traçar ela. A gente está no nível de Part Design. Tanto no CATIA V5 como no V6 é a mesma coisa. A gente está no nível de Part Design. No nível de Part Design, ele não vai aparecer aqui para você. Você precisa mudar de nível. Você precisa ir para um nível de superfície. Vou buscar o Generative Shape Design. No CATIA V5 também pode buscar por esse app. E aqui, nesse ambiente, eu vou achar a minha hélice. Reframe. Aqui tá ela. Helix, exatamente. É esse comando. Tanto no V5 quanto no V6 é esse mesmo comando. Então eu vou clicar nela. E aí ele me dá algumas opções aqui. De pitch, que a gente falou, né? Que é o passo e revolução, né? De comprimento, né? Da altura aqui e revolução. Ou da altura e revolução. Eu quero trabalhar com a altura e com a revolução. Porque é o que a gente tem de controle na nossa timesheet. A gente tem tanto o comprimento, que é o B,
quanto o passo, que é de 1,25. Então, eu vou trabalhar com isso. Eu vou dizer que meu pitch é de 1,25, meu passo. Vou dizer que minha altura, né, 22. E ele me pede um start point, que é justamente esse cara aqui que a gente já traçou. E ele me pede um eixo, ou seja, em torno de quem que minha hélice vai revolucionar. Em torno desse cara aqui, que é o eixo Z. O eixo Z. Aí ele tá pra cima, né? Eu quero ele pra baixo. Então é só dar um reverse. E aí ele desce aqui a minha hélice, que é justamente o meu caminho. Ok? Tá formado a minha hélice. Vamos voltar pro parte design. Isso daqui foi só pra gente pegar esse comando. Então vamos voltar para parte design, que a gente está trabalhando com body, a gente não está trabalhando com superfície. E agora a gente já tem a nossa hélice. Falta a gente fazer o nosso perfil, que é o perfil de corte aqui do parafuso, que é exatamente esse cara aqui, que é o nosso perfil que vai cortar. Então vamos lá. Para fazer esse perfil, eu vou utilizar o mesmo plano que eu utilizei para criar o ponto, porque esse perfil precisa estar em cima desse ponto, certo? Então, tem que estar paralelo, né? Exatamente, tem que estar paralelo, senão o software pode não entender, né? Ok, já entrei aqui no Sketch, né? Pra gente traçar esse perfil. Eu vou traçar uma linha de centro. Aqui. Vou dar um zoom aqui só pra ficar melhor. Vou utilizar a ferramenta Profile aqui para traçar um perfilzinho. Ele é reto na ponta, né? Ele vem com um ângulo aqui e finaliza reto. É esse aqui para sair do comando. Ok? Essa edge e esse cara aqui, eu posso vir aqui no meu dialog box e dizer que eles são coincidentes. Ok. Se eu quiser ajeitar, eu posso chegar um pouquinho ela mais para cá. Posso chegar meu perfil mais para cá também. Como eles estão com as relações de constraint, ele não vai desconfigurar. Certo? Então, eu vou dizer que esse cara aqui tem 0,1, que é justamente o cálculo desses carinhas aqui, que é o RRE, então, e a parte de cima, né, no caso do interno, o RRI, né? A altura também tem uma conta, né? Mas eu não vou entrar nessa conta agora, certo? E vou dizer que esse cara aqui tem 1. Ok. Eu preciso falar que desse cara aqui, desse cara horizontal, até o meu eixo, é justamente o valor do diâmetro, o diâmetro que a gente calculou lá, que é o de 6,5 dividido por 2, né? Que a gente está trabalhando com raio. Então, vai ser justamente aquele segundo valor de diâmetro, né? Opa. 6,5 dividido por 2. 3,25. O software faz conta, pode dividir aqui mesmo. Então, vai ser justamente aquele segundo valor de diâmetro. Então, o primeiro diâmetro, que é o M lá, vai ser esse cara externo aqui, né? É o diâmetro externo. E o diâmetro interno vai ser exatamente onde ele está retirando o material, certo? Que foi o que a gente calculou lá. Por isso que tinha aqueles 2 diâmetros. Então, só para organizar aqui, eu vou botar esse cara para cá. 0,1, pronto, beleza. Vou fazer um mirror aqui, né, que eu desenhei um lado. Vou desenhar o segundo lado. Fazer um mirror em relação a esse eixo. E vou dizer que meu ângulo aqui é de 60. É de 60. Vou seguir esse ângulo aqui de abertura, certo? De 60. Então, a gente já está aqui. Eu fiz um mirror, né, em relação a esse eixo. Esse eixo já está coincidente com o ponto onde começa, ou seja, está paralelo aqui a esse ponto. A gente já deu a profundidade que vai entrar aqui. Essa é a nossa ferramenta de corte, né? O que vai servir para fazer a rosca. Então, vamos ver se a gente já consegue traçar. Então, olha como fica a nossa ferramenta de corte e nosso eixo, né? Vamos ver se a gente já consegue traçar aqui a nossa
rosca, o nosso parafuso, né? Finalizar o nosso parafuso. Para fazer esse comando, eu vou usar... Ele não tá visível aqui. Ok, vamos... Vou usar o slot, que é justamente a mesma coisa que o rib faz, né? Só que o rib ele vai adicionando material, o slot ele vai retirando material. Então ele vai pegar um perfil, vai pegar uma curva e vai retirar material com aquele perfil, né? Com aquela ferramenta de corte. Então eu vou selecionar esse cara como sendo meu perfil e vou selecionar a minha curva. Perceba que ele me dá algumas opções aqui. Tem o por ângulo e tem o pulling direction. Eu vou utilizar o pulling direction e vou usar como direction o eixo do diâmetro do meu parafuso. Para ele ficar certinho. Perceba como ele estava antes, ele estava interferindo um no outro, ele estava sem ângulo. Então, utilizando o eixo, ele vai fazer isso utilizando o próprio eixo. Caso seja algo sinuoso também, é interessante utilizar o eixo. Vamos dar um preview. Então, ele já dá aqui pra gente o preview da nossa rosca. Vou dar um OK. Então, aqui o chanfro foi exatamente para dar essa suavizada, porque aqui vai ser onde vai começar a pegar rosca, né? O encaixe. Então, ele tem que entrar aqui, ó. Perceba que ele tem que entrar aqui suave, para também não quebrar, né? Senão pode quebrar na hora de fazer o torque, ou na hora de aplicar força, pode quebrar. Aluir, né? Aluir, exatamente. Então, aqui a gente tem o nosso parafuso já pronto, né? De acordo com as dimensões que a gente calculou lá. Então, esse cara aqui, ele vai atender, né, aos requisitos lá. A gente já calculou, já viu com coeficiente de segurança, né? Então, tá mais do que dimensionado, que ele vai atender lá ao nosso esforço. Então, essa daqui foi um modelamento de parafuso, né, dentro do CATIA V6 e explicando um pouquinho de como é feito esse dimensionamento, esse modelamento. Para o entendimento completo, né? Exatamente. Excelente. Então, mais uma Gol 3DX aí, trazendo conhecimento técnico, né, e modelamento também. Exatamente. Para a construção de ferramenta, produto, enfim. Excelente aula de hoje, hein, Gabriela? Exatamente. Parabéns, excelente. muito bom. E até a próxima aula, até a próxima live. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.